Olá, boa tarde, bom feriado, se é que os dias estão diferentes nessa pandemia, né? O dia hoje é importante para nós mineiros, não porque eu me vacinei, finalmente tomei a primeira dose da vacina, né, botei minha camisa da Lacoste, uma que eu tenho aqui em casa, vou ser o jacarezinho aqui, e viva o SUS! Espere a sua vez que ela chegará. O dia é importante e eu classifico como o dia do T para Minas, para simbolizar um dia que é simbolizado por 4 personagens nascidos no estado que tem um nome de guerra iniciado em T. O mais tradicional, evidentemente, é Tiradentes, que dá nome e dá razão a este feriado, de 21 de abril. Faz 229 anos que ele foi executado, era o líder mais ruidoso da Inconfidência Mineira. Eu nem digo que se fosse o principal, não. O principal no aspecto de aparecer, de estar na linha de frente, de se expor mais. Ele se expôs mais nas escaramuças lá dos Inconfidentes em Ouro Preto, na antiga Vila Rica. E ele, por ser mais exposto, pegou a pena maior, que foi o enforcamento. Ele foi enforcado e depois decapitado, foi retalhado, as partes deles espalhadas pelo estado, Estrada Real, Barbacena, Ouro Preto, a cabeça para um lado, as pernas para o outro. Né? E foi o mais exemplado. Mas outros foram desterrados, foram para a África, né? Tomás Antônio Gonzaga, né? Alvarenga Peixoto, Padre Rolim. Então era uma série de inconfidentes ali, né? Que eram até as maiores cabeças do movimento. Tiradentes era o mais ruidoso. Para quem quiser saber mais sobre a vida do Tiradentes, eu recomendo esse belíssimo livro aqui, espetacular, que é a biografia do Tiradentes. Tiradentes, do Lucas Figueiredo. O Lucas Figueiredo é um jornalista mineiro que trabalhou muitos anos em São Paulo, vive hoje na Suíça. Tive a honra de trabalhar com ele no estado de Minas, era repórter especial. Ele fez uma belíssima e alentada biografia que mostra como as pessoas se comportavam já naquela época, mais de 200 anos atrás. Como é que eram essas coisas para manter o poder ou derrubar o poder, como é que eram as coisas os bastidores da política. Muita coisa que a gente vê hoje acontecendo, acontecia naquela época, de perseguição também, inclusive. Né? Então, eu recomendo essa leitura. Então, o primeiro lembrete do dia 21, o primeiro T da nossa história é Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Tem um apelido porque ele era alferes da polícia e ele tirava dentes das pessoas. Ele tinha essa facilidade, tinha vários instrumentos, os buticões da época lá, e arrancava dentes até das autoridades. Então ele virou Tiradentes, um apelido que pegou e virou um símbolo de um Marte, né, pela independência, por tudo aí. Né? O outro T, o segundo, é Tancredo de Almeida Neves. Foi governador mineiro, foi senador da República, deputado, né, foi sempre deputado ali do MDB, PMDB, sempre foi oposição. É um pouco mais ligado para o centro, mas um centro do bem, não um centro desse centro de hoje, né? O Tancredo era um cara mais conciliador, tinha esse temperamento, né? E ele se preparava para assumir a presidência da República na última eleição indireta. Seria dele o encerramento de um período sem eleições para o presidente. E no dia da posse, na véspera da posse, ele foi internado com problemas de intestino e tal, problemas mais graves do que parecido, que venderam na época, e veio a falecer no 21 de abril. Um domingo à noite, no final da noite, tipo 10 horas da noite, faleceu há 36 anos, 1985. Né? E o Tiradentes, o Tancredo, nesse dia do T, é o nosso segundo personagem, um personagem rico da política mineira, um político com P maiúsculo, né? A gente que não gosta, a gente que gosta, mas ele era um cara importante, muito mais do que os que se sucederam, inclusive na família dele. Né? Não é isso? O terceiro T, já é ligado ao futebol, ao nosso meio, que também morreu no 21 de abril, faz 15 anos apenas. Tele Santana da Silva, treinador de futebol, foi atacante, símbolo, ídolo do Fluminense, um jogador que simbolizou muito a história do Fluminense, passou ainda pelo Guarani, pelo Vasco, pelo Madureira, e mineiro de Itabirito, e curiosamente ele cresceu, ele viveu muitos anos com uma tia em São João del Rei, terra de Tancredo Neves e terra onde foi capturado Tiradentes. Tiradentes nasceu na cidade ao lado de São João del Rei, Ritápolis, hoje é Ritápolis, na fazenda do Pombal, e foi capturado à beira do Rio das Mortes, em São João del Rei. Foi preso em Ouro Preto e enforcado no Rio de Janeiro. Então, São João del Rei está ligado a esses 3 personagens aí. Né? O Tele Santana, o terceiro, um técnico rigoroso, um técnico que não arredava a mão dos seus princípios, gostava do futebol bem julgado, não gostava de faltas, jamais deu uma instrução para o jogador pegar ou bater
Ele era contra esse princípio. Falava, eu vi muitos treinos dados pelo Tele na seleção brasileira, cobri muitos treinos dele. Ele jamais, o Zico reconhece isso, diz até que foi o único treinador que nunca pediu para bater, para chegar junto, que é negócio de chegar junto. Ele gostava do futebol bem julgado, né? Bem julgado e a divertir os jogadores, sem falta, sem falta. Né? Eu vi dando bronca em jogadores que cometiam faltas desnecessárias nos treinamentos. Né? Ele gostava de futebol bem jogado, para frente, ofensivo. Foi um bom jogador tático. E gostava da seleção bem armada, gostava dos coletivos, era meio contra os treinos táticos, né? Ao contrário dos treinadores atuais. Ele gostava de coletivo, repetição, repetição. E os times dele tinham um padrão, tinham um aspecto agradável de se ver, como aquela inesquecível seleção de 82. Tele Santana, embora não tenha ganhado a Copa do Mundo, ele no São Paulo ganhou tudo. Foi campeão brasileiro, da Libertadores, Mundial, 2 vezes, da Libertadores, 2 vezes Mundial, Supercopa da Libertadores, né? Então o Tele tem todos os títulos ali importantes. É o único técnico campeão carioca, mineiro, gaúcho e paulista. Então você vê a importância de Tele Santana da Silva, que se foi há 15 anos, para o futebol brasileiro. E o quarto T ainda está vivo, ainda bem. Está fazendo aniversário, 66 anos, nasceu no mesmo ano que eu, só que eu sou de outubro, e ele é de 21 de abril. Gente boa, um volante moderníssimo, nos anos 70 já era um volante que fazia tudo o que se exige de um bom jogador de meio de campo hoje. Né? Joga de intermediária, que o Tostão gosta de dizer. Toninho Cerezo, Antônio Carlos Cerezo, Belo Horizontino Cerezo. Esse não tem nada a ver com o São João del Rei. Né? Ele está vivo, está bem de saúde e tal. Um abraço para o Toninho Cerezo, onde estiver aí. Né? E aniversário dele, 66 anos. Né, que foi um volante moderníssimo. Eu gostava de ver o Cerezo jogar, a dinâmica que ele dava às suas equipes, a velocidade de recuperação de bola, a movimentação. Ele ficou marcado por aquele passe errado no Brasil e Itália de 82. Para muita gente foi culpado. Eu acho um absurdo falar que ele foi culpado daquilo, sendo que ele participou do gol de empate do Brasil, do Falcão, ao arrastar a marcação, correr por trás do Falcão e levar a marcação com ele, abrir espaço, e o Falcão fez o gol do empate. Né? E ele cedeu o escanteio de qual originou o gol da Itália. A bola não saiu, ainda tem isso, a bola quicou antes de sair e foi dominada antes por um jogador companheiro antes de sair, mas o árbitro deu, o Abraham Klein, o árbitro israelense, deu o escanteio, de cuja cobrança no rebote saiu o gol do final do Paulo Rossi, que até morreu há pouco tempo. Então, Toninho Cerezo, um volante moderno, que aos 38 anos ainda ajudou o São Paulo a ser bicampeão mundial, e ele ganhando o Toyota no jogo do Bi, participando dos 3 gols, fazendo um gol e participando dos gols, né, do gol do Palinha e do gol do Miller. Então, esse jogador espetacular, volante, modernista, ficou uma década na Itália. É difícil o jogador ficar uma década na Itália. Campeão pela Sampdoria, ídolo em Gênova, né, quase tem estátua para ele lá. A Toninho Cerezo, um abraço, homenagem deste amigo aqui de São Paulo, no dia do T para os mineiros. É isso aí, meus amigos. Fique com a gente e bom feriado. Um abraço.